Gálatas capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos no Messias Yeshua, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, se não se me dá, o Eterno não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Simão o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Simão para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Simão a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque, antes que alguns estivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Simão na presença de todos: Se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Yeshua Messias, temos também crido que Yeshua Messias para sermos justificados pela fé no Messias, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, que procuramos ser justificados no Messias, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura o Messias ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para o eterno. Já estou crucificado com o Messias, e vivo, não mais eu, mas o Messias vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho do Eterno, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça do Eterno, porque, se a justiça provém da lei, segue-se que o Messias morreu em vão.